Beleza aí, pessoal? Primeira coisa, eu não gostaria muito de fazer um vídeo sobre uma coisa um pouco chata, mas de qualquer forma esse vídeo aqui ele vai servir também para divulgar informação. Vai dar para aprender algumas coisinhas com ele aqui, técnicas e coisas para a vida aí também, para não ser enganado. Desculpa eu olhar para cá, que eu anotei algumas coisas para que eu não me perca, não fique falando demais, e eu tenho mania de repente explicar de várias maneiras e alongar muito a história. Então é o seguinte, primeiro, eu não vou apontar o dedo para ninguém, até porque eu meio que sei, mas eu não vou apontar o dedo para quem cometeu e também não vou falar de quem foi lesado. Mas o fato é o seguinte, vamos lá, vamos por partes, eu vou olhando ali para não me perder. Eu recebi uma ligação hoje de um cliente com um problema no cadete GSI que estava superaquecendo a bobina de ignição. Superaquecendo, ele falou, olha, já perdi 3 bobinas, fora a primeira que eu troquei, então são 4, acabei de estragar essa última, ela esquenta demais, o carro morre, chega uma hora que ela não funciona mais. E já me falaram para usar vários tipos de bobina, de Go MI, depois uma hora eu falo sobre isso mais detalhadamente. Falaram para usar uma bobina de ômega, que também não é boa, também falo uma próxima vez, para isso. E tudo tem motivo técnico, tá? E nada resolve, eu tô com medo de ficar gastando dinheiro aí, eu devo ter gasto quase R$1.000 já de bobina, se não passou disso. E nada resolve. O que você pode me ajudar? Esse cara que me ligou, ele mora longe. A gente está aqui na capital, em São Paulo, e ele mora no interior. Enfim, eu estou com um carro aqui do Rio de Janeiro, mas eu entendo que o custo, de repente, para mandar o carro para cá é relativamente alto. E o pessoal que me liga, às vezes pede alguma indicação. Vocês sabem, eu participo de vários grupos aí, sempre que pode eu estou comentando alguma coisa. E eu não me neguei a ajudar. Eu falei para ele, olha, muitas vezes o que acontece de bobina superaquecer tem vários motivos, mas os que normalmente você vê é problema, cabo de vela incorreto que não é resistivo, vela que não é resistiva, ou tudo de baixa qualidade. Ele falou, não, já foi trocado tudo. Tá bom. Eu falei, outra coisa que costuma superaquecer bobina é alternador carregando demais. Ele falou, não está passando de 14 volts, está tudo certo, já revisei, eu tenho certeza que não está passando. Então, o responsável pelo acionamento da bobina, que seria o último caso, é o módulo de injeção. Ele falou, não, isso aí também não pode ser, porque eu mandei para fazer uma revisão e ele tá legal, voltou 100%, voltou perfeito. Eu falei, beleza, mas em algum desses lugares você está tendo problema. E aí ele começou a me questionar, até porque ele realmente não entende muito, que se ele entendesse um pouco ele já não seria lesado tão facilmente. Se bem que o que eu vou falar aqui é uma coisinha um pouco mais complicada, que até os mecânicos aí se perdem pra caramba nisso. Mas é o seguinte, aí ele falou, olha, depois que eu mandei o módulo de injeção para consertar, que deu problema, eu mandei o sensor de fluxo de ar também. Voltou bom, tal, o carro ficou legal, só que começou a queimar as bobinas. Eu falei para ele assim, tá, mas depois que você fez a manutenção no módulo de injeção e sensor de fluxo de ar, o carro começou a queimar a bobina? Ele falou, tinha o carro aí durante 10 anos e começou a queimar a bobina agora com isso daí. Eu falei, bom, beleza, manda o módulo de volta para esse cara que consertou e ele resolve para você, né? Aí ele falou, não, o cara pediu para que eu mandasse o distribuidor, eu mandei para ele o distribuidor para restaurar, o distribuidor voltou lindo, brilhando, até por isso eu já sei que o distribuidor foi escovado, isso eu falando, o distribuidor foi escovado, então não fica mais com aquela cara de alumínio, fica parecendo um negócio cromado, polidão, mas enfim. E ele restaurou o distribuidor, voltou muito bonito, voltou muito legal, coloquei no carro, funcionou, mas continuou queimando. Eu falei, tá, mas por que ele quis mexer no distribuidor se não é o distribuidor que aciona a bobina nesse sistema? Quem aciona a bobina nesse sistema é o módulo de injeção, né? O distribuidor manda um sinal para o módulo de injeção, e o módulo de injeção é que vai determinar o acionamento da bobina e outros detalhes que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Aí ele falou assim, não, o cara me falou, olha, me manda o distribuidor que eu faço uma modificação nele, que daí vai alterar o tempo de permanência da bobina ligada. Aí tocou um alerta, porque embora você possa nunca ter ouvido falar em tempo de permanência, aliás, acho que eu não comentei, deixa eu falar para vocês, tô com essa cara aqui cansada porque eu estava desmontando o motor até agora, foi o dia inteiro desmontando o motor, então foi trabalho pesado hoje. E voltando ao tempo de permanência, aí tocou um alerta, porque é um termo conhecido, e tem até um termo em inglês, que eu não sei se a pronúncia é the well, nem lembro mais agora, mas depois eu pesquiso, e se vocês quiserem eu faço um vídeo dedicado a esse tema da carga da bobina, o tempo de permanência. A gente pode fazer um negócio bacana aí,
E tem muita coisa na internet legal, também posso reunir alguns links, fazer um vídeo, colocar muita coisa legal para se aprofundar ali. Dá para fazer um negócio bem legal. Mas vou voltar pro script aqui, porque senão eu vou me perder. Aí o cara falou para ele, faça uma modificação no seu distribuidor e ele vai parar de dar problema. Então vai parar de superaquecer. É claro, o distribuidor foi, voltou e nada resolvido, por isso que esse cara me ligou. Eu falei para ele, olha, essa modificação do distribuidor aí não funciona, cara, porque não vai alterar, e expliquei para ele os motivos. Ele ficou meio relutante e tudo, e a gente conversou aproximadamente uns 20 minutos por telefone. E beleza, eu dei algumas indicações para ele, falei, aí algum problema aí tá, e então o que eu posso fazer para te ajudar é falar, olha, tenta conseguir um módulo de injeção desse daí em alguém por aí, alguma oficina, alguém conhecido, publica no Facebook, não sei, para de repente você migrar de módulo, né, inverter os módulos de injeção e de repente você ter certeza que o defeito está vindo ali do módulo. Mas uma coisa certa, do distribuidor não vem, né? Ele ficou meio assim, e aí eu decidi fazer esse vídeo, porque daí aqui eu tenho a chance de fazer uma coisa mais fácil, visual, e explicar para vocês. E agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais por que o distribuidor num sistema desse não influencia no aquecimento da bobina. Eu vou explicar quando ele influenciava e por que ele não influencia mais. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, eu até deixei separado um copinho plástico aqui, para ficar bem simples de entender. A bobina de ignição, ela funciona como se fosse um copo plástico ou uma caixa d'água, como você queira imaginar. Aí a analogia vai ficar bem simples. Imagine você que você abre uma torneira aqui em cima, ele começa a encher, ele está enchendo, a hora que ele chega até o máximo aqui, você fecha, não transborda, e aí você despeja. Tá? Essa é a função da bobina, ela é energizada, ela enche de energia, tá? Por campo magnético, tal. Eu não vou entrar em detalhe, que senão vai ficar muito complicado. Ela enche, a partir do momento que você para de acionar ela, ela dispara. A bobina, a partir do momento que você desliga a bobina, ela dispara. Então a partir do momento que você desliga, é como se o copo virasse e derramasse toda a água, certo? Então aí você concorda comigo que se você abrir tempo demais, isso transborda. E se você abrir tempo de menos a torneira, você não enche completamente. Então a gente tem dois efeitos pensando na parte elétrica. Se você encher demais, o transbordamento é superaquecimento. É tempo demais ligado, e aí a gente entra na história tempo de permanência. Tem tempo de permanência ligado. E se você não carrega completamente, você tem menos energia. O que acontece? O que eu posso dizer para vocês é que se você tem um tempo de permanência baixo, isso vai fazer falta principalmente em alta rotação. E se você tem um tempo de permanência muito alto, ele vai superaquecer a bobina. Aí a gente vai entrar na história dos primeiros distribuidores que faziam acionamento da bobina por platinado. Então o que acontece? Eu estou com um eixo aqui que é distribuidor Hall, mas lá no platinado você tem um eixo. Aí imagine você, né, fazer um exercíciozinho mental de novo, que você tem 4 calombos no eixo, 4 lobes, chame como você quiser, 4 pontinhas. E à medida que essas pontinhas passam por um outro dispositivo mecânico, ele abre e fecha. Então ele fica abrindo e fechando à medida que esses calombinhos estão empurrando esse dispositivo, que é o famoso platinado. E o platinado nada mais é que uma chave para ligar e desligar a bobina. Aí imagine você que, dependendo do ângulo que você coloca esse platinado e dependendo da curvatura daquelas pontas que tem no eixo, você tem um tempo que ele vai ficar ligado. Então você até ajusta o tempo de permanência da bobina ligada. Se você coloca um tempo muito alto, eu já falei para vocês e tal. Acontece o seguinte, tinha um problema muito sério nesse sistema, além do desgaste do platinado, que se você deixasse um tempo muito alto, na marcha lenta como ele vira devagar, ou seja, o tempo de permanência é maior, porque o distribuidor está virando devagar, então ele vai permanecer mais tempo com a bobina ligada. Então ele vai superaquecer a bobina. Se você deixa um tempo de permanência abaixo, em alta rotação, você tem falta de ignição e você tem um problema sério. O problema é que é um controle mecânico, então o tempo vai variar em função da rotação. Quanto mais rápido, menos tempo ligado. E aí tinha um problema muito sério para se resolver nos carros. Ou você deixava superaquecendo a bobina para ter uma alta rotação melhor, ou você tinha uma falha em alta para poder preservar a bobina
em baixa rotação. Aí no começo, vou falar só de Brasil, aqui no começo dos anos 80 lançaram umas caixinhas de ignição eletrônica. A Bosch veio aí, inundou o mercado com um equipamento que já vinha de fábrica, óbvio isso aí, que é de ignição eletrônica. A partir desse momento o distribuidor não tinha mais a chave platinado ali dentro, isso caiu fora e começou a ter uma bobina, que muita gente chama de bobina impulsora, é um relutor na verdade, que ele emite, a cada volta do distribuidor ele emite 4 sinais também, e esse sinal é interpretado por esse equipamentozinho eletrônico e ele decide quanto tempo a bobina vai ficar ligada. Então ele atraca a bobina por meio de transistores, né? Ele liga a bobina por meio de transistor e desliga a bobina. Na hora que ele desliga, a bobina dispara. Então ele regula esse tempo. Esse tempo que a gente está falando é na ordem desses carros, é de 3 milissegundos. Ou seja, pega um segundo e divide por 1000, você tem 3 partezinhas ali, 3 milissegundos. É uma coisa muito pequena, ou seja, no platinado era muito difícil ajustar esse tempo também. Se você não tivesse um equipamento correto para fazer o ajuste, o que acontecia? A bobina superaquecia e o carro ficava na rua. Por isso que era normal um carro carburado ficar na rua, aí coloca pano molhado em cima da bobina, molha ela, esfriava, o carro pegava, porque o platinado estava regulado errado. E ninguém usava um equipamento para regular o tempo de permanência dele direitinho. No máximo o cara punha uma pistola e acertava o ponto, mas o correto era ter até a pistola completa, que tem os medidores de tempo ali, tem um negócio bacana. Dava para fazer com osciloscópio também, embora fosse um pouco mais difícil. Mas enfim, voltando ao assunto. Aí já deu para entender que o módulo eletrônico é quem controla o tempo de permanência da bobina, então assim, é um controle eletrônico preciso, ou seja, não tem mais interferência da rotação em cima do tempo de permanência. Por mais que gire rápido ou devagar, o tempo é o mesmo. E o distribuidor Hall, eu vou explicar para vocês como ele funciona. Eu estou com peças aqui. Isso aqui é o que tem dentro do distribuidor Hall. É chamado de cúpula com janela, tem gente que chama de copinho, enfim. Eu vou virar numa posição aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês com mais luz. Ó, você pode falar que tem 4 dentes, né? Eu, contando isso aqui como um dente, eu tenho 4 janelas. A questão é o seguinte, isso vai no eixo, deixa eu colocar o próprio sensor Hall aqui no meio, coloquei o sensor Hall aqui, vocês estão vendo que ele tem esse corte aqui no meio, fica difícil, eu não estou acostumado a fazer vídeo assim, ele tem esse corte aqui no meio, que é exatamente onde essa cúpula aqui vai passar. Deixa eu pegar assim o eixo, fica mais fácil. Essa peça aqui vai passar aqui na frente, minha mão está na frente, vai ficar difícil. Daqui, ó. Aqui a gente tem uma parte do sensor, então ora o sensor Hall está com esse dente aqui na frente, ora ele está com uma janela. Depois ele vai virar, dente, janela, dente, janela. Deu para entender, né? Então a gente tem o sensor pegando sinal nessa borda, num canto aqui, e você passa dente ou janela. Super simples de entender, não tem muito segredo. Se eu colocar o dedo aqui assim na frente também, vocês vão entender. Ó, ora o sensor está descoberto, coberto, descoberto, coberto. Tipo uma criança, né, brincando com a cortina, achou e tal. Entendeu? O sensor vai funcionar assim. Tem a janela, ele manda o sinal. Não tem a janela, ele manda o sinal. Ou seja, ele tem 3 fios aqui. Tem 3 fiozinhos. Um positivo, um negativo, e do meio aqui é o sinal. Então, hora ele vai mandar um negativo nesse sinal, hora ele vai mandar um sinal de tensão nesse sinal. É isso daí. É isso que o módulo vai receber. E claro que quanto mais rápido, tempo aqui ligado e desligado por conta das janelas vai mudar. Mas, lembrando, desde o começo dos anos 80, onde não era um sistema eletrônico e começou a entrar um sistema eletrônico, o que controla o tempo de disparo é o módulozinho eletrônico. Quando se migrou para sensor Hall, mesmo com esse controle eletrônico, ainda permaneceu o controle eletrônico definindo o tempo de permanência da bobina. Quando se migrou para o sistema de injeção eletrônica, e vamos continuar falando só de Brasil mesmo, a primeira que chegou foi a Getronic, que é o que eu estou falando aqui. Se permaneceu esse distribuidor com sensor Hall aqui, janela, mesma coisa. E esse módulozinho da Bosch, ele foi conjugado, ele foi parar dentro do módulo de injeção. Eles chamam de TSZ, existiram outros nomes, mas dentro da Getronic chama de TSZ. Está tudo numa placa só, ela controla os bicos e controla a bobina.
A única coisa que ela não faz é controlar o avanço de ignição, que tem dois métodos de controle na Jetronic. Pode ser pelo distribuidor, que ele vai variar o avanço vácuo centrífugo lá dentro dele, que é mecânico, ou pelo sistema EZK, que é um sistema que intermedia e ele vai variar de forma digital com base em mapa. Aí sim, no sistema EZK, o sinal do distribuidor vai para o sistema EZK. O EZK atrasa ou adianta em relação ao funcionamento do motor lá em PMS e manda para o módulo de injeção. Mesmo assim, em ambos os casos, quem define o período em que a bobina fica ligada carregando e dispara é o módulo de injeção. E o que o cara propôs para fazer ele? Olha, eu faço uma modificação nas janelas, ele chamou de roda fônica dentro do distribuidor. Então, roda fônica dentro do distribuidor é duro. Eu faço uma modificação nas janelas que eu vou encurtar elas e o tempo de permanência vai diminuir e a sua bobina vai parar de esquentar. O problema é que não, quem faz o controle é o módulo de injeção. Então eu posso cortar metade dessa janela ou soldar uma peça aqui e deixar ela menor e o módulo de injeção vai operar do mesmo jeito. É sério, pessoal, eu já peguei uma peça dessa daqui paralela e para testes de injeção programável que eu queria cortar as janelas e mudar o ângulo de leitura para fazer uns testes doidos, mas nada a ver com ignição, mais a ver com a sincronia do motor, algumas coisas assim. Você pode diminuir a janela pela metade. Aqui o negócio está funcionando. Eu peguei o distribuidor que eu tenho de cobaia, cortei uns pedaços fora aqui e coloquei na Jetronic e é praticamente a mesma coisa, tá? Não muda nada em termos de permanência. Só em alta rotação que a Jetronic começa meio que se atrapalhar porque a janela que ela vai ler aqui fica muito diferente. Então assim, não é uma coisa legal. Mas não muda o tempo de permanência. Então assim, resumo. O distribuidor não controla o tempo de permanência e de repente o cara manda fazer uma reforma numa peça dessa aqui, faz uma gambiarra que amanhã ou depois ele resolve efetivamente o problema de ignição e ele vai andar com o carro, ele vai chegar nos 3.000, 4.000 RPM, o carro pode estar falhando. Eu comprovei isso na prática. Mas aí com teste realmente, até para outro sentido, como eu falei para vocês, para vocês terem uma ideia. A ideia é o seguinte, isso funciona em injeções que não vieram para o Brasil, injeção principalmente japonesas, que você não tem um dos dentes, então você tem três dentes, né, ou 3 janelas e uma enorme, tá? Se preferir assim, 3 janelas e uma grande. Com base nessa uma grande e nas outras 3 pequenas, ele sabe exatamente a posição que está o motor, ou seja, dá para fazer uma injeção sequencial com base no distribuidor, mais ou menos não, o mesmo princípio da roda fônica, só que com, digamos que seria uma roda fônica de 4 dentes menos um, tá? É isso aí para quem conhece. Eu não coloquei em prática ainda, mas eu vou colocar porque é legal. Mas isso é para injeção programável, para outra ideia, não é para disparar a bobina, é para sincronia. Mas aí é a coisa triste, porque o cara gasta com isso, aí ele não conseguiu solucionar o problema, e eu percebi que ele ainda acreditava nesse cara, que o problema do carro dele era outro, e ele tentou a solução comigo, porque sabe que eu estou mexendo o tempo todo com esses carros, e me ligou. Só que é o seguinte, o problema está relacionado a alguma dessas coisas que eu falei, não porque eu sou mágico ou porque eu conheço demais, é porque realmente só está fechado nesse círculo e o distribuidor está fora dessa jogada exatamente pelo que eu falei para vocês. Então, pessoal, e pior assim, é triste porque ele realmente ainda confiava nesse cara. Enfim, eu não sei se o cara confiava, isso não é. O problema é que propôs um serviço que eu sei que não vai funcionar, que vai danificar uma peça. E não vai ter solução, porque se na verdade isso controlasse o tempo de disparo, porra, seria bacana, você altera o tempo de disparo. De qualquer forma, se você alterar a esmo, não que não dê para fazer testes, mas não é o caso aqui, o controle é feito de forma eletrônica, enfim. Mas se vocês quiserem, dá para fazer um vídeo aí realmente explicando esse tempo de permanência de uma forma realmente melhor, mostrando um gráfico, mostrando números, explicando por que uma bobina de GoMe não deve ser usada no sistema Jetronic, por que ela superaquece, por que ela aquece o módulo de injeção, bem como a bobina do Ômega também, que o pessoal usa muito.
e os carros acabam chegando de guincho aqui, seja pela bobina ou seja pelo módulo de injeção pifado por conta dessas alterações. Pior ainda, né? A bobina da Bosch ainda não está gourmetizada, a bobina da Bosch ainda está num preço condizente, dá para colocar e viver tranquilamente com ela. Então, recapitulando, pessoal, o controle do tempo de permanência nos sistemas que tem o controle de ignição é feito pela caixinha lá de ignição, pelo controle de ignição, feito por aquela caixinha, não é mecânico, não usa platinado, não tem mais um controle mecânico em cima disso que varia conforme a rotação. Na injeção eletrônica isso migrou lá para dentro do módulo da injeção eletrônica, é controlado lá dentro. Até hoje, até as atuais fazem isso. As programáveis você consegue colocar o valor em milissegundos para acionar corretamente a sua bobina. Então se você usa uma bobina que precisa de 3 milissegundos, é isso que você vai colocar lá. Tem bobinas que precisam de 1.2 milissegundos, são bem mais modernas e o tempo delas ligado é bem inferior, é bem menor, mas isso falando de injeções modernas e injeções programáveis, possibilidade de programáveis. O único lugar em que se controlava o tempo de permanência era nos distribuidores que tinham platinado, e aí sim o ângulo, a posição do platinado ali é que ia determinar o tempo que a bobina fica ligada, se carregando para depois disparar, e era isso que foi proposto de adaptação para um sistema eletrônico, de controle eletrônico, e o cliente acabou pagando por isso. E pior de tudo, né? Ele, na sinceridade dele, ainda acredita que o carro possa ter algum outro problema e que aquilo que ele pagou foi bem gasto. Mas, enfim, pessoal, falei demais, me desculpa, espero não precisar fazer outro vídeo desse tipo, mas se vocês quiserem mais alguma coisa aprofundada, é só dar um toque. Valeu!